Aristóteles é conhecido como um filósofo do realismo, justo por analisar a realidade do mundo material. Ele desenvolveu um pensamento oposto à teoria das ideias de Platão, que para se conhecer ou se ter o pleno conhecimento seria através das ideias. Aristóteles vai dizer que, para se atingir o conhecimento, tem-se que se desenvolver primeiramente os sentidos, como visão, audição, tato, etc. Para ele, é através dos sentidos que obtemos conhecimento e não através das ideias. Os sentidos são importantes para construir o conhecimento inicialmente, porque a partir das sensações se cria automaticamente um registro na memória. Daí se começa a raciocinar, se ganha experiência, o que nos leva a fazer ciência sobre o mundo que conhecemos. Desde Platão e Aristóteles, falamos da memória não só em termos de presença, ausência, mas também em termos de lembrança e rememoração. A partir disso, Aristóteles desenvolveu um pensamento que explica os caminhos e as conexões mentais. Neste aspecto, o movimento observado na construção da memória levou Aristóteles a reformular o conceito de reminiscência. Assim sendo, base para uma grande quantidade de estudos e pesquisas sobre a natureza da memória. Desta forma, o estudo desse tema vem trazendo até os dias atuais vários aspectos a serem considerados e investigados sobre a natureza da memória. Aristóteles parte para um estudo sobre a formação do pensamento na alma e no corpo, onde a percepção e as imagens aparecem como eixo na construção do conhecimento, destacando o caráter indispensável da memória para o conhecimento intelectivo. Pois a razão, segundo Aristóteles, tem a capacidade de relacionar, multiplicar, ampliar, aniquilar, associar, organizar, inverter, recompor as imagens retidas pela imaginação e contidas na memória sensível. No homem, a memória é a porta da frente da nossa casa mental. E ainda que de maneira incompleta ou imperfeita, capaz de explicar o passado e projetar o futuro. Para Aristóteles, a memória é a única que constitui possibilidades para se adquirir conhecimento, a única explicação a respeito de como essa representação mental é possível. As reflexões aristotélicas inspiraram inúmeras propostas e modelos cognitivos de organização e funcionamento da memória. Diz Aristóteles, a memória não é somente conhecimento do passado. A memória, entre outros aspectos, é um processo mental que envolve uma relativa autonomia, sendo ao mesmo tempo uma operação cognitiva e um estado orgânico. Isso procurando destacar os aspectos relevantes sobre a constituição da memória, tais como as sensações, a imaginação, o afeto, o tempo. Em seus estudos, Aristóteles distingue a memória propriamente dita, ou seja, a faculdade de conservar o passado, da reminiscência, que é a capacidade voluntária ou involuntária de invocar o passado. A sua teoria do conhecimento traz novas contribuições ao estudo da memória. Assim, Aristóteles reflete sobre a memória, estando para ele essas duas formas, a memória propriamente dita e a reminiscência, estreitamente ligadas à imaginação, que é um dos sentidos ditos internos. A primeira, a memória propriamente dita, aquela que conserva o passado, seria um processo do tipo cumulativo, ainda que seletivo. A segunda, uma espécie de atualização ou retificação do vivido, ou seja, tem a capacidade de invocar ou reviver o passado. Para Aristóteles,
A memória das coisas não pode existir sem imagens, tendo, portanto, uma relação direta com os elementos registrados pelos sentidos, explicando em que ponto o homem pode ser o agente de suas próprias representações e o princípio de suas associações na relação com o tempo. Há, portanto, e de imediato, dois aspectos que se apresentam de fácil entendimento, que seria o caráter individual da memória e a sua capacidade de nos transportar no tempo e no espaço. Em seu tratado sobre a memória e a reminiscência, que faz parte de um conjunto de pequenos tratados sobre a física e antropologia filosófica, Aristóteles examina o papel das imagens no exercício do pensamento, quando descreve o importante auxílio das imagens sensíveis e mostra a relação da memória com o conhecimento e de que maneira a potência sensitiva memorativa é relativa à potência intelectiva. Também propõe claramente o problema decorrente da conservação e da representação como marca ou impressão de um conhecimento passado, de modo que quem lembra vê apenas o que ficou marcado em sua memória e só dela tem sensação. Para ele, a memória não se restringe à conservação dos traços do passado. Quando Aristóteles analisa o caráter da memória, diz não ser a memória nem opinião, nem sensação, mas sim um estado de interseção, onde ocorre essa relação com o tempo decorrido. Portanto, formada pela conservação da imagem do passado e por um conjunto de impressões formadas ao longo de um tempo, isto é, os registros de sensações passadas e organizadas por um mecanismo de associações, sendo um processo mental particular, dotado de uma relativa autonomia de funcionamento em relação às outras operações cognitivas. Aristóteles nos diz não ser possível memória sobre aquilo que se vê pela primeira vez, porque aquilo que é conhecido pela primeira vez, ou melhor, no instante em que se vê, se distingue do lembrado pelo fato de ser presente e a memória ser sobre o passado. Com isso, Aristóteles conclui que não há memória do agora no próprio agora, como já foi dito. Ocorre a sensação do passado, uma expectativa do futuro, mas a memória é do passado. Desse modo, toda a memória implica no lapso de tempo. Assim, os animais que percebem o tempo são os únicos capazes de memorizar. E é por meio disso que percebem o tempo. Portanto, a memória não se aplica ao presente, pois o presente é o objeto da sensação. Aristóteles, com isso, fala da necessidade de equilíbrio moral no estado perceptivo e a imagem dela decorrente. Reafirma, então, ser a memória um armazenamento da mente em um determinado conteúdo, condicionado pela existência de um lapso de tempo. Há, portanto, e de imediato, dois aspectos que se apresentam de fácil entendimento do caráter individual da memória e sua capacidade de nos transportar no tempo e no espaço. Para Aristóteles, a memória das coisas não pode existir sem as imagens e sua relação direta com os elementos registrados pelo sensível. Para ele, experimentar a reminiscência não é encontrar os conhecimentos das formas inteligíveis, além do sensível, mas apreender novamente um conhecimento científico ou uma sensação ou uma lembrança. O caráter dedutivo desse processo, para Aristóteles, se justifica pela sua visão da relação do mundo com o pensamento. Portanto,
A reminiscência deve ser estimulada, pois é a parte racional da memória. É esta que nos permite recordar a experiência do passado, sugerir atitudes prudentes acerca do presente e uma visão prudente para o futuro. Para Aristóteles, a memória está dentre os processos do nosso intelecto, estando nele envolvido toda a capacidade do conhecimento humano e, como tal, indispensável ao intelecto, com suas respectivas operações do pensamento e, ao mesmo tempo, as devidas operações cognitivas orgânicas. No tratado A Memória e a Reminiscência, Aristóteles examina o papel que as imagens exercem na operação do pensamento e seus aspectos psicológicos, como na preservação e retificação do passado, nas modificações e novas aquisições, na percepção do tempo e do espaço e na organização da vida mental humana. Pelo seu caráter mais didático e sistemático, essa obra permitiu uma melhor análise de todo um conjunto de funções acerca da natureza da memória e das propriedades que faz parte dos principais atributos da mente humana.